E é o seguinte, galera, a diretoria do São Paulo já definiu o preço, quer receber uma proposta de 20 milhões de euros para liberar o Bobadilla. Menos que isso não vai liberar. Já o empresário dele falou aí que viria uma proposta de 12 milhões de euros. O São Paulo falou, mano, não precisa nem trazer a proposta, 12 milhões de euros, ele não sai. O Bobadilla tava jogando muito bem, tá jogando bem, né? Foi pra Copa do Mundo, tá valorizado. Então acredito eu aí que dá pra pedir sim uma proposta de 20 milhões de euros. Mano, você pega aí os jogadores do Flamengo, velho. O jogador nunca deu um chute no campo lá, tá sendo vendido por 35 milhões de euros. 30 milhões de euros, Everton Araújo agora parece, né, tá indo pro Zenit aí, o jogador do Flamengo, os caras tá 25 milhões de euros, que isso, velho? É absurdo, Bobadilla aí jogando há bastante tempo, jogando com qualidade, jogou a Copa do Mundo, fez gol na Copa, foi contra, mas fez gol, pô. Fez gol. Então acredito que o São Paulo dá sim para pedir 20 milhões de euros. O West Ham da Inglaterra tem interesse na contratação do Bobadilla e nessa próxima janela de transferência vai ser muito complicado segurar o Bobadilla, beleza? Por mais que eu ache aí que é um nome fundamental nesse time do São Paulo, é muito difícil até pela situação financeira do São Paulo. O São Paulo não pode ficar recusando aí propostas desse nível, né? Quero saber a sua opinião, o que você acha aí sobre Damian Bobadilla. Vale os 20 milhões de euros mesmo? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é sobre a situação do Ryan Francisco, galera. Uma situação bem complicada, eu diria, porque o Ryan Francisco não vem tendo tanta oportunidade, né? Agora, o Tapia, ontem, né? O Tapia foi confirmado, tá lá no Columbus Crew, já saiu do São Paulo. Paulinho também, né, já saiu do São Paulo, foi para o Botafogo de Ribeirão Preto até o final da temporada. E agora acredito eu que vai dar mais espaço para o Ryan Francisco. Na minha opinião, já tinha que colocar ele para jogar no profissional aí de titular, porque, mano, o moleque sabe fazer gol. Lesionou, foi uma lesão feia aí, mas o menino sabe fazer gol. E na minha opinião, ele já poderia até participar desse próximo ciclo aí da seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo lá de 2030. Daqui 4 anos o Ryan Francisco vai ter 23. Tem um centroavante de 23 anos da qualidade do Ryan Francisco, acredito eu que ajudaria demais o tricolor paulista e também a seleção brasileira. Só que o Ryan Francisco, ele tá revoltado com a situação, ele não joga e ele até pediu aí para ser negociado. Isso tudo foi antes do Tapia sair e também do Paulinho ser emprestado. Ele queria ser emprestado para algum lugar para ver se ele teria mais oportunidades. Agora eu não sei como estão as coisas lá, né? Se o Ryan Francisco ainda quer sair do São Paulo ou ele quer permanecer no tricolor, ainda não dá para saber porque foi muito cedo. O Tapia saiu ontem, né? Então vamos ver aí qual vai ser os próximos passos do São Paulo. Se eu fosse o Dorival Júnior, já começava a aproveitar ele ali no profissional, dá a chance ali, joga o segundo tempo, vai entrando nas partidas. Não sei como vai ser o jogo contra o Bolívar aí, mas se o São Paulo estiver ganhando de bastante ali, 2-3-0 de diferença, põe o Ryan Francisco, dá oportunidade pro moleque, porque o moleque vai precisar de confiança, tendo em vista aí que ele teve uma lesão séria, ficou bastante tempo sem jogar. Lá na base, tá fazendo gol do mesmo jeito. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Ryan Francisco. E vamos... Amanhã, domingo, o elenco vai ganhar folga, tá? Ontem, o elenco tricolor trabalhou com foco em ajustes táticos e bolas paradas. São Paulo volta a campo somente no domingo que vem, contra o Grêmio, no dia 8, né? Lá em Porto Alegre. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Clube do Morumbi é o 12º colocado na tabela do Brasileirão. A ver como vai ser o jogo treino de hoje no Super CT. A atividade acontece por conta dos quase 13 dias aí que o São Paulo vai ter sem jogar, por conta do adiamento do jogo contra o Santos e tal. Aí vai jogar somente no domingo, dia 8, e voltar ao Morumbi só no dia 15 contra o Coritiba. O Morumbi que tá passando por processo aí de instalação do novo gramado, vai ficar um tapete, redução no valor de ingresso. Contra o Coritiba é papo pra bater 50 mil, mesmo sendo num horário não tão bom. 9h30 da noite eu acho um horário horroroso. Eu sei que os trens, metrôs vão ali esticar o horário, deve ficar ali disponível até 1 da manhã mais ou menos, mas mesmo assim, pô, é um horário péssimo, né? Meu Deus do céu. Enzo Dias deve aí definir o seu futuro com o São Paulo nos próximos dias.
Dias, né? Enzo Dias, nos próximos dias, tá? Piadinha de tiozão, né? Enzo deve deixar o tricolor por conta da insatisfação em relação aos atrasos de salários, né? Ele que tem direitos de imagem atrasados. O lateral está disposto a abrir mão dos valores que tem a receber até o final do seu contrato para rescindir o seu contrato e ficar livre no mercado, ou seja, será uma grande economia para os cofres do São Paulo, né? As partes devem se reunir nos próximos dias para acertar aí a definição da saída do atleta. Até o momento não há um acordo pela saída do jogador, tá? Mas isso também não deve dificultar. São Paulo não vai dificultar a saída dele, ainda mais se ele abrir mão de fato do que tem a receber até o final do contrato. Tajeres e Charlotte FC, da Major League Soccer dos Estados Unidos, tem interesse na contratação do Enzo Dias. Até o momento não chegou proposta oficial pelo jogador à mesa do São Paulo, né? Eu acho que ele deve chegar, ainda mais com a iminente possibilidade do Enzo Dias rescindir o seu contrato com o São Paulo e ficar livre no mercado. Acho que os clubes não vão ali se antecipar para tentar oferecer uma grana pro São Paulo para ter o jogador agora, sendo que o jogador já está em vias de rescisão de contrato e os caras vão economizar muita grana aí nesse sentido, né? Então, em breve teremos o anúncio oficial da saída de Enzo Dias. O São Paulo espera definir essa situação até no máximo na próxima semana, tá? Vamos aguardar. E você acha uma boa a saída do Enzo Dias? Comente aqui abaixo. Enquanto isso, ele vai treinando em horários alternativos no CT da Barra Funda, tá? Só um adendo aqui em relação ao transfer ban do São Paulo. São Paulo que queria resolver até essa semana não vai conseguir mais, tá? São Paulo não vai conseguir recursos para resolver a questão do transfer ban até este domingo. Então o transfer ban só vai ser talvez regularizado aí, né? Quitada a dívida com a Lazio só na próxima semana. E olhe lá, né? Então São Paulo contratou Domingos Duarte, contratou o Iago Borducci e até agora não consegue registrar os dois novos reforços do tricolor. Osório vem se destacando pelo time profissional do São Paulo, né? Em seu último jogo contra o Flamengo, deu uma bela assistência para o gol do Caleri. Muitos já estão o considerando um novo Beraldo, né? Isso acontece por conta de sua pouca idade, 19 anos, e muita personalidade, maturidade. Há um bom tempo, o Osório vem sendo observado por clubes europeus, né? Até por conta desse interesse, o São Paulo renovou o contrato dele até 2030, colocando o valor da multa rescisória para clubes do exterior na casa dos 100 milhões de euros. Mas, para clubes nacionais, aí o valor da multa é de apenas 59 milhões de reais. Pô, você fala assim, pô, bicho, mas pô, é muita grana, né? Para um zagueiro é grana pra caramba. É, muita grana. Mas, cara, é um valor baixo, porque se os clubes brasileiros, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, quiserem pagar a multa, os caras pagam a multa e com toda certeza vão conseguir vender o Osório por mais de 30 milhões de euros, né? 228 milhões e 800 mil reais. Então, se os caras pagam a multa, 59 milhões, pra depois embolsar quase 230 milhões de reais, pô, é uma baita de uma jogada, tá ligado? E mais, São Paulo detém apenas 60% dos direitos econômicos do Osório. Os outros 40% pertencem ao Desportivo Brasil, equipe onde o Osório atuou, né, antes de vir pra Cotia. Então, esse é um outro ponto que preocupa o torcedor tricolor em relação ao Osório. O Osório que chegou ao São Paulo em 2024, salvo engano, conquistou os títulos da Copa do Brasil 2024 e 25 e a Copinha de 25, além do vice-campeonato contra o Cruzeiro da Copinha neste... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Perguntas, hein? O Cassiano Sérgio, Cauli sumiu do time titular, vai bater as metas e ser comprado? Bom, vamos lá, ótima pergunta, vamos lá. De fato, o Dorival não utilizou o Cauli nenhuma vez nos 2 jogos que teve. E o Cauli tem, além de tudo, os 12 jogos, ele não cumpriu o 13º. Sim. Agora, eu acho que, sobretudo, pelo sistema do Dorival, agora com a questão da Sul-Americana aí, ele vai ser útil. Vai ter que jogar. Vai ter que jogar. Bater as metas, eu acho difícil, porque ele tem. As metas seria ele ter que jogar mais de 45 minutos, não sei quantas partidas. Ele tá longe da meta. Agora, eu suplico que ele seja utilizado pro 13º jogo e ele complete o semestre. Depois ver se compra ou não, você entendeu? Sim, verdade. Ele é um jogador útil. E agora com essas duas frentes é a armadilha de La Paz, certo, Tirone? Sim. Nós temos que ver, não vai dar para usar um time só nas 2 competições sem modificações. O Arnaldo tá sem dormir desde ontem. Tô mesmo, não dormi bem. Essa história de La Paz aí, né? Não dormi bem, mas eu conheço bem La Paz, né, filho? Robson Ravaneda, São Paulo quebra a barreira do 1 bi em dívida esse ano? Tudo indica que sim. Bem provável. Que é uma resposta ruim, é isso. Tudo indica que sim. Vai ter déficit esse ano, porque não conseguiu vender nada, não tem dinheiro, não entra nada. Então vai. E vocês acham que tá tudo bem, que as 2 gestões melhoram. Não, ninguém tá achando que tá tudo bem. Né? Vocês acham que daqui a pouco o futebol é cíclico? Mas não é mais assim. Era. Não tem essa. Foi cíclico. Ou o Napoleão? Não é mais, olha o Napoleão ali. Então vai romper a barreira do 1 bilhão. São Paulo precisa fazer alguma coisa. O novo presidente de São Paulo, quem quer que seja,
ele vai ser talvez o presidente mais importante da história do São Paulo, pro bem ou pro mal. Exato, é isso aí. Ou ele dá jeito no São Paulo, ou o São Paulo vira um clube médio. É isso. Exatamente, sem dúvida. Eladião, após o tricolaço sobre SAF, o que pensam? Bom, a minha opinião é essa. Eu acho que o São Paulo precisa de um aporte financeiro, seja com SAF ou sem SAF. Sem uma coisa extraordinária de um aporte financeiro, não tem salvação. Esquece. Pode esquecer, é o que eu acho. Sim, o aporte financeiro não necessariamente precisa vir no formato SAF. Agora, qualquer que seja o novo presidente de São Paulo, ele precisa ter um plano de recuperação financeira e de investimentos. Senão ferrou. Sim. Um parceiro. Isso mesmo. Uma empresa, e é curioso, né, Tironi, porque o Mansur, convidado do Tricolaços, é aquilo que ele fala. O Maurício Ribeiro, nosso colega do 3Z, falou: no São Paulo, a maioria, os grupos que estão disputando a eleição pensam em primeiro, como é que é? Limpar a casa, ou sanear a casa em ordem, depois, quem sabe vender. O que salientou o Mansur? A cada ano, mês que passa, a casa fica menos em ordem. Exato. Então, para ele, para muitos, quanto antes a questão da SAF, melhor. Mas não me parece ser uma coisa a curto prazo, né? Assim, no estalar de dedos. Isso nem o Mansur falou que é possível, né? O Cleosmar fala assim: adoro o trabalho de vocês. Muito obrigado, Cleosmar. Mas falem mais sobre a tiqueteira. Dizem que tem cláusulas piores do que as outras. É o que dizem, só que o São Paulo precisa de dinheiro. Essa é a situação. Vamos lá, eu acho importante. Esse é um negócio da tiqueteira que pode salvar o ano do São Paulo, não a vida do São Paulo, o ano. Salvar o ano em termos de quitar transfer banco, adiantamento, pagar os atrasados dos jogadores e tudo mais. Aí, assim, foi feita uma concorrência no São Paulo, né? Aliás, com o regulamento da concorrência sendo redigido por gente da oposição. A Ticketmaster, ela venceu a concorrência, imagino que legalmente, com as condições melhores. Porque tem outras propostas acima da Ticketmaster. Eu acho que o São Paulo deveria abrir e mostrar por que a Ticketmaster venceu a concorrência. Qual foi a vantagem que ela deu? Exato. Agora é aquilo, isso precisa ser votado no conselho. E o São Paulo depende dessa grana para viver até dezembro. É simples assim. Ou entra a grana da tiqueteira, ou o São Paulo não chega até dezembro. Então, tamanha a situação. O que dá o indicativo da situação do São Paulo. Ele é obrigado a fazer um negócio que talvez não seja bom, porque ele precisa de dinheiro hoje. Então, vem alguém com qualquer dinheiro, ele faz negócio, né? Não tô falando que é ruim o negócio. Mas então, é aquilo. Isso não deveria ter sido feito nem nessas condições. Se foi aberta uma concorrência, sim, tem que ter a vitória com critérios, né? Sim. Teria que ser a melhor proposta, né? A curto, médio e longo prazo, né? A minha experiência com essa tiqueteira, a minha última experiência foi um desastre. Mas é que todas têm problemas, né? Todas têm problemas. A Total Acesso também era ruim pra caramba. Então, né? E aí a questão da Total Acesso era uma grana irrisória. Exato. Perto de outras, né? Enfim, tá acabando o contrato agora da Total Acesso. Vamos lá. O João Luiz Oliver pergunta: acha que a desastrosa entrevista para o UOL contribuiu para o Casares renunciar ao conselho? Não sei, acho que talvez ele tenha dado entrevista para tentar limpar a barra dele de alguma forma, mas se foi isso, deu errado, né? Deu ruim. Eu acho que dá a impressão a entrevista é ruim. Tava tudo orquestrado, tipo, tudo já... vou dar entrevista pro UOL, vou me afastar antes que me afastem, acho que mas eu quero falar antes. Mas exato, isso. Exato, mas acho que a impressão é essa. Maurício Mascari: como andam as negociações com o Pacaembu? O que se sabe é que o São Paulo quer, mas precisa ter gramado natural e algumas questões, não é isso? Cara, isso aí pra mim é puta no balão de ensaio. O Casares, por sinal, quando o Pacaembu foi privatizado, era ele que sentou lá com o Dória, vai ser o nosso
Segundo É lugar. o segundo lugar, tá. Aí o Pacaembu coloca o gramado sintético. Eu falei, não, o gramado sintético não. Ele não sabia que iam colocar o gramado sintético. Sendo que ele tá, entendeu? Pois é. Só acredito vendo o Pacaembu segunda. Só acredito vendo. Agora, esse é um ponto importante porque oposição, situação na eleição, todo mundo está dizendo a dificuldade de renegociar o contrato da Live Nation. Ou seja, o São Paulo necessitaria sim ter uma segunda opção de casa para. O Rodrigo Pomaz, agora é o momento de você solar, Arnaldo. O que acharam do Bolívar na Sul-Americana? Deveríamos abrir mão e focar no Brasileirão? Eu acho que sim, diz aqui o Rodrigo Pomaz. Eu tô com você, eu acho que... Abandonar? Não é abandonar. Eu acho que no primeiro jogo o São Paulo deveria arriscar. Eu também acho, isso eu também acho. Não levar todos, assim, sendo bem simples. Leva o que dá. Põe a molecada lá. O problema é assim, você vai vendo, né? Como você tá com o transferban, você não consegue escrever reforço. Então você já tem problema para montar a defesa. Ah, é verdade. Né? Mas assim, levar Caleri, Luciano, sabe? Deixaria alguns jogadores, Marcos Antônio, não levaria todos os jogadores, entendeu? Armaria um time, se o São Paulo tivesse esses dados, né? Mudou tanto, mais resistente possível e tentaria com o time alternativo trazer a possibilidade da reversão do resultado, o resultado, a decisão para o Morumbi no jogo da volta. O Alan Ambrosio. Desculpa, Tiro, só porque assim, né? O São Paulo volta a jogar contra o Grêmio num sábado em Porto Alegre. Na terça ele já tem La Paz. Então é Porto Alegre, La Paz. Antes de voltar ao Morumbi. Depois de La Paz, você tem Morumbi, Curitiba sábado pelo Brasileiro e Bolívar de volta na outra terça pelo Brasileiro. Mas não dá pra fazer esses 4 jogos no mesmo time, cara. Não dá, claro que não dá, sem chance. E por fim aqui o Alan Ambrosini, Arnaldo. Alan Franco e Enzo Dias fora. É um padrão de só querer brasileiros do Dorival? Só não mexe em Caleri porque é ídolo e no Arboleda e Bobadilha porque não tem opções melhores? Não, na verdade esses caras quiseram ir embora. A opção é que esses caras espanaram porque não tá recebendo, aquela coisa toda. E eu coloco, vamos lá, o Enzo Dias. Vamos para a próxima notícia. Próxima notícia que eu tenho para passar, rapaziada. Quero falar aí com vocês sobre a situação do Pablo Maia. É isso aí, o Pablo Maia pode ser negociado, galera. Rapaziada, Pablo Maia pode ser negociado. Tem um clube aqui do Brasil interessado na contratação do Pablo Maia. Galera, todo mundo achava aí que o Pablo Maia sairia para Inglaterra, sairia para Espanha, para Itália. E o São Paulo aparentemente perdeu o time da venda, assim como fez com o Nestor, né? O Nestor foi pro Bahia, pô. O pessoal falava que ele ia jogar no Barcelona. O Igor Gomes ia jogar, seria o 10 do Atlético de Madrid. O empresário dele falou isso, rapaziada. Hoje em dia tá lá no Atlético Mineiro, quase foi mandado embora. Então o São Paulo perdeu o time da venda. Com o Pablo Maia, na minha opinião, foi a mesma coisa. E agora o Cruzeiro, sim, o Cruzeiro está interessado na contratação do Pablo Maia, galera. O Cruzeiro deve enviar uma proposta nos próximos dias para contratar o Pablo Maia. E aí, rapaziada, qual a sua opinião a respeito do Pablo Maia? Negocia ou não negocia o jogador? Lembrando que é difícil aí ele ir para o Cruzeiro. Ele já completou os 13 jogos, então ele não poderia jogar nesse Brasileirão. Muito provavelmente a proposta chegue aí na próxima janela de transferências, beleza, galera? Comenta aí a sua opinião e vamos para a próxima. Para continuar, o Iago fez exames médicos e foi aprovado nos exames, tá? Tá tudo certo para sua contratação, ele vai assinar na próxima semana. Até do que eu perguntei se ele faria parte do jogo treino que o São Paulo vai realizar contra o Ituano, não me descartaram, mas também não confirmaram. Então, não dá para saber realmente se ele vai participar desse jogo treino, mas ele realizou exames médicos na sexta-feira, foi aprovado, tá tudo certo, agora é só assinar o contrato. Isso tudo deve ser formulado no início da próxima semana. Agora ele vai esperar a queda do transferban para ele poder ter espaço, para ele poder ter minutagem. Só lembrando o contrato dele, ele veio de empréstimo pro Bahia, opção de compra sem opção de compra, um empréstimo de 6 meses e salários divididos com o Bahia. Ainda não tem um percentual, né, de divisão, se é 70-30, 60-40, 50-50, mas sim o Bahia vai ajudar a custear um pouco desses salários do Iago nos tempos que ele estiver no Tricolor Paulista, um jogador que chega para ser aí o 5º reforço do São Paulo, tá? Para avançar, o São Paulo ainda não conseguiu recursos o suficientes para poder derrubar o transferban e poder quitar os vencimentos dos atletas. E aí vem uma informação importante. Pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, o São Paulo não fez a quitação dos direitos de imagem do dia 30. Todo dia 30 o São Paulo faz o pagamento dos direitos de imagem.
O dia 30 anterior já estava atrasado, o São Paulo ficou com um mês de atraso. No dia 30, que foi na última quinta-feira, não caiu o pagamento. Na sexta-feira, eu conversei com mais alguns atletas, não caiu o pagamento. E neste sábado, no início desse sábado, a gente não entrou em contato, mas até a gravação deste vídeo, então, o São Paulo ainda não quitou, então tem sérios riscos de chegar ao segundo mês de direitos de imagem atrasados. O São Paulo tentou ali antecipar alguns recebíveis, tentou alguns acordos, não conseguiu, e aí agora o São Paulo segue numa engenharia importante para tentar, de fato, fazer essa quitação e fazer com que os atletas estejam em dia e que também o São Paulo consiga derrubar esse transfer ban justamente para inscrever as contratações de Iago e Domingos Duarte. O São Paulo precisa de grana para pagar o dia 30 do direito de imagem atrasado, pagar o do dia 30 de agora, para não ser o segundo atraso, que já é, na verdade, pagar uma das parcelas daquele acordo que teve com os atletas para parcelar em 10 vezes e também para a queda do transfer ban, além do pagamento do dia 5, do quinto dia útil do mês, que é o valor que está registrado em carteira. Rapaz, que fase que tá o tricolor paulista. São Paulo tá precisando de grana aí para ter. O Alex, técnico do Atlético, elogiou bastante o Negrutti, né? Vou pegar as aspas e depois a gente vai comentar sobre o assunto. Abre aspas. A competência dele, a qualidade dele, é um menino muito bem formado. O São Paulo gosta dele, aposta nele. A partir do momento em que ele tiver mais minutos, é bem possível que o São Paulo comece a olhar com ele com outros olhos. Ele também cresce, ele se desenvolve, fecha aspas. A expectativa do São Paulo e do próprio staff do Negrutti é de justamente no Atlético e na Série B, ele começar a ter espaço, começar a ter minutos, maturar-se para, quem sabe, voltar em 2027 mais pronto e já assumir um protagonismo dentro do São Paulo. A expectativa é do Negrutti voltar para ser titular até do São Paulo. Eles entendem que o que faltou para o Negrutti realmente foi minutos, que sempre o São Paulo teve outras opções na frente e acabou não dando essa oportunidade para o Negrutti, que agora essa oportunidade deve chegar lá com o Alex de Souza lá no Atlético. Ele tem começado a jogar, tem começado a ter espaço, mais minutos, já inclusive já fez o seu primeiro gol como atleta profissional, então é um atleta que o São Paulo realmente aposta bastante, a ponto de dar o contrato para ele até 2029 com uma possibilidade de prorrogação até 2030, tá? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Comentamos com vocês ontem sobre times aí demonstrando interesse na contratação do Matheus Ferreira, volante aí da base do São Paulo. Ele veio do Vasco, né, da base do Vasco para o São Paulo. Foi destaque aí na campanha do São Paulo até a final da Copinha. Nesse ano foi muito bem mesmo. E já comentamos que tem time de olho nele. E também já comentamos que o São Paulo não deve dificultar uma saída por empréstimo do jogador. Espero eu que seja empréstimo mesmo, né? Porque o garoto tem mercado. E o UOL traz aqui algumas notícias. O ESPN, perdão, Felipe Silva, da ESPN, traz aqui os clubes que fizeram sondagem, tá? Que fizeram contato aí pelo Matheus Ferreira, que é volante da base. Segundo o Felipe Silva, Osasuna da Itália, Santa Clara, Clube Bruges, Midtjylland, Avaí e Atlético fizeram sondagem pelo Matheus Ferreira, né? Então, time da Espanha, Portugal, times também aí brasileiros da Série B, fazendo sondagem pelo jogador. Mercado ele tem, tá? Mercado ele tem, então espero de verdade que o São Paulo não pegue o Matheus Ferreira. Ah, não, vamos liberar ele de graça? A gente libera ele de graça, mantém 40% de uma venda futura, porque era isso que o São Paulo fez com vários jogadores e que ia fazendo também com o Paulinho, né? Que até teve um reviravolta, justamente por conta da repercussão negativa que teve quando saiu a informação. A torcida ficou pé da vida e voltaram atrás por conta da repercussão negativa. Entendeu? Então, assim, o Matheus Ferreira acho que é um jogador bem interessante. Eu até achei que, se não necessariamente agora, no futuro não tão distante, ele teria um pouco de espaço no São Paulo, ou pelo menos chances aí no time de cima, de ocupar uma vaga no time de cima. Mas, como o Felipe Silva colocou, o São Paulo não vai dificultar uma saída. Tá? Se for só o empréstimo, aí beleza, porque assim, o cara não vai ter espaço agora, tudo bem, não vai ter espaço agora, então vamos fazer o seguinte, vamos emprestar ele, para ele ganhar espaço em outro time, vai ganhar minutagem, vai ganhar experiência e vai voltar com um pouco mais de rodagem, mais experiente para o elenco do São Paulo, e quem sabe mais experiente, evoluindo, ele possa ter chance no São Paulo na volta desse empréstimo, porque eu acho que é um jogador aí que, pelo menos oportunidades, ele devia ter. Nem que seja em começo de temporada em Paulistão, que seja, né, que serve também para fazer teste, para dar oportunidade para jogadores da base, nem que seja naquele comecinho de temporada, que faz teste, que roda o time, pelo menos nesse contexto aí, eu acho que ele tinha que ganhar chance, tá? Porque eu acho que é um jogador bastante interessante aí mesmo. Ele que é volante aí, o Matheus Ferreira. Aí então,
Vamos ver se vai chegar a proposta oficial. Como o São Paulo não deve dificultar uma saída, está fora dos planos, pelo menos a curto prazo está. E ele deve ser mais um a deixar o São Paulo aí em breve. Espero que seja por empréstimo, né? Porque é um jogador interessante aí para o São Paulo, pelo menos na minha opinião, né? E eu acho que é um jogador interessante que pode render bons frutos para o São Paulo, na minha humilde opinião. Não sei o que você acha, deixa aí sua opinião nos comentários, beleza, rapaziada? Você acha que ele é bom, que ele é ruim, tem que vender, tem que se livrar logo? Você acha que ele pode ganhar chance, que ele merece chance? Deixa aí a sua opinião, beleza? Corte de graça e o Newton numa troca com o Ferrarese sem envolver dinheiro. Mas o São Paulo, ele contratou agora um jogador chamado Aurélio Buta, e isso tá me causando aqui umas questões que eu tive que ir atrás. O Rafinha, quando eu falei pra você que ele ligou para o Mário Götze, é porque o Rafinha jogou com o Mário Götze na época do Bayern de Munique. O Götze, pra quem não se lembra, é um jogador alemão que ele acabou fazendo um gol em Copa do Mundo, que ele tira a Espanha ali da chance de título e ganha o título pra Alemanha. O Mário Götze fez aquele gol e foi um gol importantíssimo. Ele era um cara que jogava no Borussia Dortmund. Ele acaba indo para o Bayern de Munique depois disso. Esse Mário Götze era um jogador que, não vou falar pra você que, nossa, como ele era craque, era o De Bruyne, era o Modric, Kroos, bem abaixo, né? Ele era um jogador normal, um jogador que jogava uma bola redondinha, mas ele era um cara com uma característica mais normal. Não era um cara craque, tipo assim, você vê o Ramos Rodrigues, é craque, mas tem problemas pra jogar. O Götze lembra mais o Oscar, não tinha uma característica muito presente, mas fazia um futebol bem redondinho. E esse Götze, ele é um nome fortíssimo no futebol europeu. E o Rafinha também é. O Rafinha tem esse contato, esse telefone, essa amizade com o Götze, que ele pegou o telefone e ligou lá. Então, o São Paulo fazia contratações que vinham da cabeça do Rui Costa, empresário do Juan Tressoldi, era concunhado do Rui Costa, não tô insinuando nada, mas é muito estranho. Esse Cédric Soares, sem jogar há 1 ano e meio, acaba no São Paulo. André Silva, quem que olhou André Silva? Quem que apontou e falou, quero trazer? O André Silva. André Anderson, lembra? O cara bichado, já chegou tudo quebrado. O William, volante mexicano. Quem que tá assistindo isso? Quem que é o olheiro que apontou o William? Éder, quem que apontou pra esses caras e falou, traga? Não faz o menor sentido, como não fazia. Já o Aurélio Buta, que ele vem pra uma posição no São Paulo que talvez nem precisasse, porque ali tem o Lucas Ramon, ele vem pro São Paulo numa indicação do Mário Götze, que recebeu a ligação do Rafinha. Então o Rafinha ligou pro amigo dele, Mário Götze, ô bacana, e aí, esse é o Aurélio Buta. E aí o Mário Götze falou, leve o cara agora. E aqui, até aqui, tá tudo bem. O São Paulo pegou, trouxe o cara veio sem custar nada e vem pra tentar ganhar a posição que hoje é ali do Lucas Ramon, que hoje tem lateral já. Agora o São Paulo manda embora o Moreira, manda embora o Mike, tem um monte de reformulação acontecendo. E o Rafinha, que tem feito esse trabalho de reformulação, ele tá fazendo um trabalho bastante honesto, num trabalho onde o São Paulo pode mudar de patamar com esses caras vindo da Europa, não caras bichados e não jogadores que ninguém conhece, mas sim jogadores que têm a indicação, eles têm ali algo a oferecer porque jogaram com alguém, como é o caso do Aurélio Buta com o Mário Götze, e Mário Götze que jogou com o Rafinha. Então eu tô olhando pra esse cenário e tô pensando aqui, qual que é a idade do Mário Götze? O cara tem 34 anos, ou seja, o Rafinha, olha o nível de contato que ele tem. Eu me lembro que quando o jogador Ronaldo Fenômeno foi para o Corinthians, ele começou a viabilizar um monte de negociação que deu certo por conta do Ronaldo. Então, muda o time de patamar. O Corinthians, ele era uma lagartixa, que se achava um jacaré, mas era uma lagartixa. Hoje, ele é uma lagartixa ainda, um pouquinho maior. É um time ainda normal, vai, é um time grande, vamos falar sem zoeira. Mas assim, mudou de patamar quando o Ronaldo chegou lá. O Rafinha não é o Ronaldo, concordo, ele não é daquele nível do Ronaldo. Mas o Rafinha é o tipo de jogador que ele também tem esses contatos no futebol europeu. E o Rafinha, diferente de um cara igual o Hernanes, um cara igual o Rivaldo, um cara com um jeitão mais quieto de ser, o Rafinha, ele tem aquele esquema da boa relação. Ele tem um relacionamento muito legal com muitos jogadores e também com o Dorival. A Rafinha chega no São Paulo, então, para tentar mudar esse São Paulo de patamar. Ele chega no São Paulo agora para ser um diretor sério e que pode fazer o São Paulo um time fortíssimo, sem investimento financeiro agora. O São Paulo tem tudo para dar certo com o Rafinha, com certeza. E eu espero muito que ele seja um cara de confiança, que ele seja um cara honesto e que ele vai dar certo no São Paulo, sim. Tô muito confiante. O blog do São Paulo tomou conhecimento por meio de alguns sócios e conselheiros do clube que uma emissora de TV vem investigando a trajetória de Harry Macis como presidente do São Paulo, mas também sua vida extracampo como gestor do clube. O mandatário tem uma equipe checando como estão seus patrimônios e negócios além do tricolor. Há indícios de que encontraram informações de problemas em seus negócios principais e que seriam expostos os problemas em rede nacional. A priori, a repercussão que até então se limitou ao clube terá uma exposição envolvendo sua vida profissional, sendo que possui hotel e estacionamento no conhecimento geral. Além disso, há especulação de que sua filha também estaria nas investigações por sua trajetória no social do clube e também pelas acusações contidas em gravações que foram vazadas no começo deste ano.